Hoje, essa atribuição, né, uma atribuição da saudabilidade, que eu vou ficar indo para lá e para cá só para atrapalhar o Fabrício. Então é assim, a saudabilidade é uma questão hoje bastante específica e bastante técnica e muito bem definida. Eu posso dizer para vocês que eu sofri na pele há cerca de 3 a 4 anos atrás a respeito de como adquirir essa saudabilidade. Vocês estão vendo que eu tenho mais de 25 anos aí de formado e posso dizer para vocês que há cerca de 3, 4 anos atrás eu não dispunha desta ação, da saudabilidade. Por que não? Porque alguns de vocês devem conhecer como é que é a vida de um médico, né? O médico, ele estuda muito, trabalha muito, dá um monte de plantão e assim vai. Eu usava antes, para vocês terem uma ideia, a minha calça era 48 ou 50, tá? Que eu usava, tinha uma cintura bastante avantajada e extremamente cansado, sem vontade, né? Apesar de ter que trabalhar bastante. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu consegui mudar a minha vida, né? Você fala, pô, mas você como médico não consegue ser saudável, você não tem tudo na mão, não faz as coisas. Não fazia não. Tá? Como médico, você pedia pizza no plantão, almoçava filé parmegiana, né? Em São Paulo é muito frequente isso, né? Aqui é lá minuto, ou coisa parecida, né? Ou X, né? Então era essa a dieta que a gente fazia. Então realmente eu não era saudável, eu não tinha uma qualidade de vida. E como eu dizia para Marlene, né? Marlene fica brava quando eu falo isso, eu estava morrendo. Por que eu estava morrendo? Porque eu não fazia exercício, eu não me alimentava legal e eu não estava com meus parâmetros clínicos em ordem. Então, uma das grandes responsáveis pela minha mudança foi a Marlene. Nós começamos a fazer um trabalho juntos, a estudar, a desenvolver uma série de técnicas, de produtos, assim por diante. Não só esses que estão aqui, mas outras coisas que ela consegue fazer. E aí a gente conseguiu chegar num ponto. O que eu quero passar para vocês é como se chega ao ponto. Como é que se chega no nível de ser saudável. Hoje em dia, a medicina ela não tem mais dúvida, ela não tem mais diferença, ela não tem mais relação para você ter dúvida aonde você quer chegar. Então todo mundo aqui ouve o Fantástico, ouve o Globo Repórter, mas sabe que a tônica é sempre a mesma, ou seja, é dieta, é exercício, não é isso que vocês ouvem todo dia? Todo programa você está ouvindo a respeito disso. Pois bem, isso é uma parte da coisa. Hoje em dia, a gente sabe que para a gente ter saudabilidade, para a gente ser saudável, nós precisamos ter um nível bioquímico em ordem e um nível de reposição em ordem. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter a sua saúde avaliada e suplementada. Ou seja, como é que eu faço com um cliente que chega para mim hoje e fala, doutor, eu não estou me sentindo saudável, eu não estou bem, eu estou sentindo cansado, está caindo cabelo, a minha barriga está crescendo, a minha mama também está crescendo, né? Mulher é bom, homem nem tanto, né? Mas o que a gente faz? A gente avalia essa pessoa, existem exames, né, que eu faço, que eu solicito para essa pessoa, apesar de a gente achar que uma glicemia, um hemograma, um colesterol é suficiente, não é mais. Hoje você pode fazer uma série de exames que você consegue saber o seu grau de saudabilidade. Ou seja, simplesmente uma glicemia, um hemograma, um colesterol não vai lhe dar isso. Através desse tipo de exame, você consegue definir como o indivíduo está. E aí, o que eu faço? Além de exercício que eu não vou falar, eu não vou citar, não vou falar nada a respeito, mas o exercício vale para todos. É a única forma de você conseguir equilibrar alguns itens que o seu corpo necessita. Além do exercício e da alimentação, que a gente tem que ter um padrão interessante, você precisa suplementar.
O que eu estou querendo dizer com isso? A medicina consegue avaliar em você, hoje, o que é realmente que está acontecendo em termos bioquímicos. Então você vai me dizer, mas eu tomo isso, tomo aquilo, tomo aquele outro. Nem sempre tudo que você julga necessário é o que você precisa naquele momento. Algumas reposições, elas são fundamentais para você manter o seu corpo equilibrado. Em que itens que eu quero dizer isso? Primeiro, hoje em dia se fala muito de mitocôndria. Alguém sabe o que é mitocôndria? Vocês têm uma ideia? Alguém se arrisca? Alguém? A mitocôndria seria a usina de energia, né? Isso, exatamente. A mitocôndria é a célula de energia, perdão. Então, hoje, fora do Brasil, nos Estados Unidos, a gente fala muito sobre a medicina, o tratamento da mitocôndria. Se aquela é a célula geradora de energia, você precisa ter aquela célula em ordem, ou seja, essa célula é o que te dá bem-estar, que te dá energia, que te dá motivação, que te dá isso. Então você avalia isso através de uma série de sintomas e exames, e como é que você repõe, como é que você faz com que a mitocôndria funcione? Você tem elementos que fazem a mitocôndria funcionar. Você tem substâncias que a gente chama de nutracêuticos, vitaminas e minerais que você repõe. Aqui vocês têm uma série de exemplos, tá? Tanto ali naquela mesa de reposições que você pode fazer. Então, hoje se fala muito em medicina mitocondrial. Você repor, você readequar a sua célula. Então, não se fala mais só de você fazer a dietinha e o exercício. Tá? Então, a dieta e o exercício já se coloca como premissa. Aquilo ali é fundamental. Agora, não basta apenas aquilo. Se você não suplementar, você não acertar a sua mitocôndria, você não parar um outro processo que eu vou falar aqui, que chama-se glicação. O que é isso? Glicação quer dizer que você está com excesso de açúcar. Ou seja, não é diabetes que eu estou querendo dizer, é excesso de açúcar. Você tem um número, uma quantidade de deposição de açúcar no seu corpo, ele fica guardado, ele está muito ativado, isso te leva a engordar, te leva a gastar uma série de coisas, substâncias que você deveria estar preservando, você engorda, você fica cansado, você fica o cérebro ruim. Então toda vez que você glicar, ou seja, você aumentou a quantidade de açúcar que você tem no seu corpo, você vai ter problemas. Acho que é a bateria. Estão me ouvindo? Minha voz é alta, dá para ouvir bem, né? Então, toda vez que você glica, você acaba gerando problema. Que problema é esse? Inflamação. Então, a inflamação, ela é um processo que degrida o seu corpo. Então, como eu falei, mitocôndria, glicação e inflamação. Ok? Se eu conseguir controlar em mim, como eu fiz em mim, tá certo? Isso é uma coisa que eu vivenciei. Eu controlei a minha função mitocondrial, controlei a minha glicação, os meus níveis de açúcar, e controlei a minha inflamação, ou seja, não estou... Olha, você não está me boicotando, não está indo. Então, só porque o Inter perdeu, mas o São Paulo, não posso falar isso. Então, Fabrício, na verdade. Gastaram os gols tudo contra o Vasco, né? O jogo contra também. Então, o que acontece? A inflamação é um item bastante importante nesse processo. Não é que eu estou falando que seu dedo está inflamado, teu pé está inflamado, tua garganta está inflamada. Não é isso. Inflamação é um conceito. Ou seja, você tem um processo no seu corpo que faz com que as suas células fiquem trabalhando mais inadequadamente e fiquem inflamadas. Isso gera problema. Então, quando eu quero ter saúde, eu não posso estar inflamado, eu não posso estar glicado, eu não posso ter a minha função mitocondrial alterada. Então, esse conceito parece meio confuso, parece meio estranho para vocês, porque ele é um conceito extremamente novo. Se a gente pegar realmente fora do Brasil, o que está se fazendo a nível de Europa, Estados Unidos, a gente sabe que a medicina não é mais aquela que está se preconizando aqui.
que para ficar bem, você tem que estar com colesterol abaixo de 200, você toma um monte de simvastatina, que hoje realmente não está muito adequada essa conduta, você vai lá, toma um omeprazol, toma não sei o quê. Então, esse tipo de medicina, ela hoje, ela não é mais uma medicina adequada para ter saúde. Essa é uma medicina da doença versus medicação para tal. Então, isso não existe mais. Então, a medicina de saúde é aquela medicina que você tem a reposição adequada, você tem o nutriente adequado para aquela célula funcionar. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Por exemplo, o que faz a célula mitocondrial, o que faz a nossa mitocôndria funcionar, ou seja, o que faz ter a energia? Você tem, por exemplo, uma coisa como creatina. Então, creatina, por exemplo, é uma substância que dá energia. Então, quando você vai fazer exercício, você vai fazer uma atividade, você tem que ter a disposição. Porque senão você não vai na academia, você fica em casa, fica desanimado. Então, estou dando um exemplo muito simples. Creatina, por exemplo, é uma forma de você se nutrir e ter energia. Outra coisa que me perguntam muito no consultório é quando é que indica o whey protein? Médico não indica o whey protein. Alguém já indicou? Tirando os esportivos, o médico que trabalha com medicina esportiva, né? Ou a pessoa que tem conhecimento, que é avaliador e tal. Essa pessoa, o médico comum, você vai num gastroenterologista, num geriatra, ele não vai indicar o whey protein. Tá certo? Ele está me boicotando, não estou sabendo disso. Só porque eu sou São Paulo. Então, o que acontece? O whey protein hoje não é mais encarado como uma coisa de atleta bombado, né? Você precisa ter proteína da maneira adequada. Então, o que acontece? Quando eu atendo alguém que necessita ter um aporte proteico adequado, que faz parte, que faz parte dessa medicina que eu estou dizendo para vocês, você tem que repor de maneira adequada. Por exemplo, quando você come uma proteína, né? Aqui no sul quase não tem proteína, né? Tem nada de proteína, certo? Né? Tô brincando, né? Então, o gaúcho, né, ele tem um consumo de proteína mais elevado pela cultura, pelo local. Então, o que acontece? A carne vermelha, a carne de frango, a carne de porco, você tem uma proteína que é muito importante, ela tem aminoácidos, uma série de coisas, mas ela não entra o tanto quanto entra um whey protein. Então, o que quer dizer com isso? Quando você come lá uma carne de frango ou uma carne de boi, você vai assimilar os aminoácidos, a proteína, em cerca de, varia um pouco, em termos de 60, 70, 40, dependendo da proteína que você está usando, de assimilação, ou seja, o que o seu corpo guarda. Ao contrário quando você usa o whey. Tá? Então, o whey entra 100% ou mais. Então, por isso que eu estou colocando essas situações. Então, o whey protein versus uma proteína, tá? Quando você quer ter um aporte maior, você tem uma assimilação muito maior. Então, 60 a 70 em média, no máximo de uma proteína animal, e uma proteína trabalhada como whey protein, ela assimila mais. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero melhorar aquele paciente, eu quero que ele fique saudável. Então, para ele estar saudável, eu preciso reposição. Então, hoje em dia não dá mais para falar que você não tem que repor nada. Que nem ômega 3. Eu reponho na mulher grávida, eu reponho no idoso, eu reponho no atleta, eu reponho em todo mundo. A não ser que a pessoa tenha uma intolerância, uma alergia a peixe absurda, que não consiga usar. Oi? Exato. E aí existe a forma vegetal que você pode usar. Né? Então, o ômega não vem só de peixe, tá? Ele vem de uma série de coisas. Não só o triglicérides cadeia média, existem várias coisas. Então, hoje, gente, o conceito que eu quero deixar para vocês é repor, tá certo? É você repor aquilo que você precisa da maneira adequada, na quantidade adequada. Então, não se fala mais que isso é luxo, ou que isso é coisa do passado, ou do futuro muito lá na frente, não. Isso é de hoje. Você tem à disposição uma série de coisas, uma série de produtos, uma série de necessidades que você identifica e vai lá e faz. Então isso é possível sim. Não é possível mais tratar alguém sem repor nada. Então isso não é mais possível. Então todo médico que trabalha na linha que eu trabalho, medicina funcional,
que trabalha em nutriendocrinologia, que faz ortomolecular. Então, esse médico tem que repor para o seu paciente. Não só minerais, vitaminas, ômega. Quanto eu tenho, bem? 5 minutos ela liberou para mim. Olha que beleza, tá vendo? Então, fala aqui. Não é moda, né? Oi? Tem que pagar, Tem né? pessoas que acreditam que é moda, né? Não tem nada a ver com moda. Falou né? bem, exato. Tem um respaldo científico. Exato. Existem alguns médicos, inclusive, que você chega no médico e fala assim, doutor, é legal eu tomar whey para mim ir para academia? Ele fala, isso é moda, isso é bobagem, é coisa de bombado. Mentira, gente. Ele está desinformado. Tá certo? Então, hoje, repor elementos, nutrientes, não é bobagem. Então, isso que nem a alimentação. A alimentação não é bobagem. Você tem que saber aonde você vai seguir, que caminho que você vai seguir. Agora, a reposição de nutrientes, obviamente, não é bobagem. Então, você sabendo exatamente o que cada componente faz, o que cada elemento te ajuda, o seu corpo precisa disso. A mitocôndria não vai funcionar sozinha. Você tem que dar gasolina para ela. Teu carro não anda sem gasolina. Então, se eu tenho a necessidade de nutrir e repor as coisas no meu corpo, que eu estraguei por causa da glicação, que eu estraguei por causa da inflamação, eu tenho que repor adequadamente. Vou dar um exemplo. A grávida. A grávida, hoje, eu reponho em 100% das grávidas ômega 3. Por quê? Já tem estudos mostrando que vai melhorar a saúde do feto, a inteligência fetal, a parte da gravidez, complicações da gravidez vai diminuir. Idosos, tá? Por que eu uso? Você fala, mas um idoso vai tomar whey, creatina, BCA? Lógico que ele vai. Por quê? Porque ele precisa ter massa muscular, ele precisa ter força. Você quer chegar uma pessoa de 60 anos com a disposição de 20 ou você quer estar igual de 70? O que você quer ser? Eu quero ser um de 20, 25. E eu estou me trabalhando, tá? Com meus 80 anos aqui que eu tenho hoje, tá certo? Para ter 25 como eu estou agora, né? Minha aparência de 25. Então, a medicina hoje, ela te proporciona isso. Ela te proporciona com elementos, a nossa tendência é envelhecer melhor, só que a gente precisa repor. Ou seja, se eu não reponho, minha mitocôndria não melhora. Se eu não tomo nada que me desinflame, sei lá, ômega 3, ou eu não tomo nada que me emagrece. Tá? Exemplo, goji berry. Goji berry não é só para emagrecer, ele é um extremo antioxidante. Tá certo? Ômega 3, antioxidante, desinflama você, melhora o cérebro, uma série de coisas. Então, o que eu estou querendo colocar é assim, não entrem nessa onda que alguns profissionais, em São Paulo esse conceito já caiu bastante, porque os congressos, tanto de ortomolecular como os profissionais estão lá. Né? Aqui também tem excelentes profissionais, que eu conheço vários aqui. Então, não entrem nessa onda que o whey é só para bombado, que, sei lá, goji berry só para quem está obeso. Não é isso. Cada coisa, cada medicação tem a sua função, cada elemento tem a sua função. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Se alguém tiver dúvida, depois a gente pode retomar e aí a gente vai conversar um pouco melhor. Eu só queria trazer essa informação. Então não vão pelo preconceito, vão pelo que existe de científico. E não sou eu disso que está falando. Se você procurar, você vai ver muito na internet a respeito disso. Ok? Tem vários vídeos, tá? Tem o meu Facebook, quem pode procurar. Dr. Eudestaralo, com 2 L's. Tá bom? Fazer o jabá, né, meu irmão? Meu canal, Entendeu? YouTube. Tem canal no YouTube, tá certo? Tenho tudo lá, vocês podem acessar e dar uma olhada nas informações que eu passo. Ok? Muito obrigado.